Bom, eu não sei se isso aí, se a tua tese, tu consegue sustentá-la. Mas, vamos lá, né? Mas o que eu posso te dizer é que desde que eu cheguei hoje de manhã, todas as mulheres que eu encontrei estavam sorridentes. Voltando então, pessoal. Então, notem a complexidade do ser. Não é uma coisa trivial. É lógico que nós ainda estamos engatinhando em descobertas, em estudos, e isso é assim mesmo. Mas nós que já somos conhecedores de todos esses processos, nos nossos ambientes de relação, nós temos que verificar isso. Nós somos assim, então nós somos um ser complexo. Não podemos analisar as nossas questões apenas num ângulo, porque ele será extremamente rudimentar. E nós temos que também nos darmos conta de que os nossos familiares são assim. Então, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o cunhado, a sogra, aqueles que compartilham a existência conosco. Os nossos colegas no campo profissional, eles também são assim. Então, eles também têm experiências vivenciadas, acertos, equívocos, como todos nós. Era isso que Jesus sempre fazia quando encontrava qualquer um. Ele olhava a todos nós e olha a todos nós nesta complexidade. Então, a mínima dor de cabeça, ela tem sim um reflexo que é orgânico, mas tem por detrás uma história, que muitas vezes a gente vai entendendo a história, vai buscar então a solução para aquele problema. Bom, quando a célula começou a ser estudada na sua intimidade e a potência dos instrumentos permitiram entrar no mundo celular, descobriu-se que a célula ela tinha um núcleo central e dentro deste núcleo central algo que nós conhecemos, né? A famosa sigla DNA. E quando se chegou a mapear o DNA, nós chegamos à conclusão de que, pronto, agora nós descobrimos a solução para tudo. Porque todas essas questões que existem, elas estão vinculadas a um problema lá nos genes. Então, a pessoa ela é extremamente irritável. Qualquer coisinha, ela é pavio curto, como a gente diz na gíria. Ela é totalmente irritável, ela se irrita com tudo, tudo a incomoda. Vamos procurar no DNA. Deve existir um gene para a irritabilidade das pessoas, para mau humor, para tudo. Então, foi uma época em que tudo era escrito no DNA. Não era nas estrelas, né? Era no DNA. Se buscava qualquer imperfeição, qualquer mudança, é um gene. É um gene que provoca isso. E deve existir o gene para tudo, para mau humor, para alegria, para felicidade, não? Todos os comportamentos humanos estavam sendo reduzidos a uma sequência gênica. Isso foi chamado de determinismo genético, não? Durante muito tempo se acreditou que o gene ele ia revelar. Então, por exemplo, vamos procurar o gene da obesidade. E aí, aqueles que estavam acima do peso ficaram faceiros, né? Então, a culpa é desse gene. Alguns estudiosos foram buscar nas penitenciárias dos Estados Unidos o estudo dos cromossomos, das sequências genéticas, na busca de encontrar o gene que levava a pessoa ao crime. Por que a pessoa matava? Então, eles foram buscar, fizeram longos estudos nas penitenciárias norte-americanas em busca do gene do crime. O que levava alguém a ser um psicopata, um serial killer?
Tinha que estar escrito lá. Esse foi o determinismo genético por muito tempo. Bom, se tudo estava escrito no DNA, o que se fez? Vamos invadir o DNA para descobrir tudo. E aí surgiu o projeto Genoma Humano. Nós temos em torno de 50 a 70 trilhões de células, né? Cada célula com seu núcleo, com os cromossomos que formam o corpo humano. O projeto Genoma foi buscar, então, essa sequência. Nós temos que descobrir as sequências de genes lá nas bandas cromossômicas. O que eles imaginavam? Bom, se o gene ele codifica tudo, nós devemos ter em torno de 120 mil genes para que todas as funções sejam realizadas. Eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão que nós, seres humanos, temos menos de 35 mil genes. O que tem um rato ou um pé de milho. Ou seja, geneticamente, nós somos iguais a um rato e um pé de milho. E aí os cientistas tiveram um susto. Porque eles esperavam um gene para tudo, um gene para isso, para aquilo outro, não sei o quê, para o mau humor, para a alegria, para a felicidade, né? Para todas as funções. Então tinha que ter uns 120 mil no mínimo. Só que eles chegaram a menos de 35 mil. Não diferente de um rato e de um pé de milho. Faltavam 2/3 dos genes para dar conta da teoria de que tudo estava determinado geneticamente. Você é o que você é porque o espermatozoide do teu pai e o óvulo da tua mãe se uniram e formou você. Então você é isso. E aí qual é a conclusão? O que eu vou fazer se já está escrito no gene? Essa ideia do determinismo genético levou a Angelina Jolie a retirar as mamas e o útero e o ovário, porque ela tem na família casos de câncer de mama e de câncer de colo de útero. Então, para que ela não tenha, ela foi lá e retirou. Essa é a visão do determinismo genético. Bom, se o meu pai morreu com uma doença cardíaca, eu vou também morrer de doença cardíaca. E aí você fica, então, né, dizendo, bom, isso aí é porque eu recebi do pai e da mãe. De novo, a gente joga para o exterior aquilo que é comprometimento nosso. O que o projeto Genoma descobriu? Além de que faltam 2/3 de genes do que eles previam, muitos desses genes são inativos. Nunca foram ativados. Estão lá, nas bandas cromossômicas quietas. Estão lá, na deles. E aí veio a questão. Quem é que ativa esses genes? Será que eles vão ser ativados? E começaram, então, as hipóteses. Talvez muitos desses genes eles sejam oriundos da nossa ancestralidade, lá de quando a gente era uma beba perdida no oceano. Vai ver que tem algum aí. Eles não sabem, isso tudo é hipótese por enquanto. Mas tem algo que a genética sabe. Os genes, eles não se ativam sozinhos. O gene não está lá, assim, quieto, parado, na banda cromossômica, e de repente ele abre os olhos e diz, bom, agora então, né, vem aqui que eu vou formar uma proteína, porque ao fim e ao cabo os genes formam proteínas, né? Então eles não se ativam sozinhos. Se eles estão inativos, algo precisa ativá-los, que é o despertador. Qual é o despertador? Essas experiências levaram a trabalhar com a membrana plasmática da célula. O foco saiu do núcleo e foi para a membrana da célula. A membrana da célula, nós podemos fazer como analogia um sanduíche de manteiga.
A camadinha azul de baixo e de cima seria as fatias de pão. E a parte do meio seria a manteiga. Por quê? Por que manteiga? Porque ali é uma camada de gordura. E se nós pegarmos azeitonas, aquelas azeitonas que são recheadas e aquelas que são furadinhas sem caroço. Lembram dessas azeitonas? Algumas dessas proteínas, né, que seria simbolizado pela azeitona, elas fazem, como elas estão sem o caroço, elas fazem a comunicação entre o meio externo, a célula, e o meio interno. E tem outras que têm recheio, que são aquelas em lilás ali. E essas que têm recheio, elas têm uma antena. Ela é tipo uma antena parabólica. E essa antena, ela captura alguns estímulos, e a função dela é essa, do ambiente fora da célula. E, dependendo desse estímulo, as proteínas mudam. Essa área de pesquisa, que voltou, então, o estudo para a membrana plasmática, levou à conclusão de que muitas situações, elas não são em função das cadeias gênicas, elas são em função das mudanças das proteínas. Mas não porque mudou o gene continua aquele. Mas porque a proteína se associou com algo que fez com que ela mudasse o comportamento dela. Isso aqui são as proteínas, elas são moléculas grandes, né? São moléculas robustas dentro do mundo, né, da bioquímica. A primeira, essa é uma representação, né? A gente, quando trabalha isso na escola, e essa era uma área que eu adorava trabalhar, isso tudo a gente fazia com miçanga e com cordões, para ensinar os alunos os tipos das formas da proteína. A proteína começa como a número 1. Cada bolinha colorida daquelas ali, ela é um aminoácido, porque proteína é uma cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos, essa sequência de cores, quem diz qual é a sequência de cores é o DNA. O DNA tem essa informação. Na realidade, o DNA é que tem o código. Então, ela diz, olha, a primeira é uma bolinha amarela, depois é uma rosada, e vai formando a cadeia primária da proteína. Essas cadeias, elas são muito longas. Então, num certo momento, ela começa a se torcer, que é a estrutura secundária da proteína. Depois de um certo tempo, ela fica maior, então ela vai se enovelando. Ela vai fazendo um tipo de um novelo de lã, que é a estrutura terciária. E depois ela fica muito grande, vários novelos juntos, que é a característica da formação quaternária da proteína. Essas são as estruturas básicas de uma proteína, tá? E ela tem, como qualquer colar, né? Se a gente está falando como se isso fosse um colar todo torcido, ela tem uma ponta e outra. E é nessas pontas que ela vai fazer as conexões, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender isso que eu estou dizendo. O DNA tem o código. É ele que diz qual vai ser a sequência. O DNA tem um mecanismo lá, ele se duplica e depois ele tem uma cópia. As aulas de biologia, aí quem fez vai lembrar, né? DNA, RNA, mensageiro, RNA transportador, né? Para biólogo isso emociona. A gente ouve assim, os olhos brilham. Mas o DNA tem o código. Imaginemos que o código que o DNA, nessa nossa estrutura, seja essa aqui. Se lá no DNA tem a sequência ABC, né, isso vai gerar o João. Então, lá no DNA tem ABC é o João. Então, o primeiro da fila é o João.
Aí lá vem as estruturas e trazem aquele aminoácido, que aqui é o João. Aí D, E, F e a Ana. Aí eles trazem e acoplam o João e a Ana. Depois vem a Eva, o José, o Adão e a Maria. Aí formou a proteína. Está lá. A proteína no seu estágio quaternário. Né? Essa proteína grandona aqui, a número 4. Então, a proteína está tranquila. Com uma característica nessa proteína. O João, ele é gremista. Tá? E a Maria, que é a última, que são as das pontas, também é gremista. E aí, o que acontece quando a gente tem 2 gremistas? Eles têm uma forte atração entre eles, porque eles têm algo em comum. Então, eles têm uma forte atração. E o produto dessa forte atração é a simpatia. Então, essa proteína, porque tem um gremista numa ponta e um gremista na outra, elas se atraem e elas, então, formam uma substância, um produto que é a simpatia. Pelo fato de que as pontas têm afinidade molecular. Né? Então, os 2 são gremistas. Agora, imaginemos um elemento externo à célula, que na realidade pode ser uma histamina, pode ser um hormônio, pode ser alguma outra coisa. Algo externo. No nosso caso aqui, o agente externo é o neto da Maria. O neto da Maria tem uma forte inclinação a gostar da Maria, porque é neto. E a Maria a adorar o neto. Então, há entre eles um relacionamento afetivo entre a Maria e o seu neto. Mas há um problema. O neto é colorado. O neto da Maria é colorado. Aí, o que acontece? Quando o neto, por afinidade, se aproxima da Maria, que é gremista, pela afeição que ela tem pelo neto, ela vira colorada. Porque o neto, junto com a Maria, faz com que a Maria troque de time, para agradar o neto, que agora está acoplado a ela. Está lá na casa dela. Então, ela não vai, ir contra o netinho, que ela ama, adora de paixão. Então, o que ela faz? Quando o neto está presente, a Maria vira colorada. E aí vem um problema. Porque a afinidade dela com o gremista João, agora não existe mais. Porque ela virou colorada. E antes eles se atraíam, e o produto era a simpatia. Só que agora, o João e a Maria não querem mais estar juntos. Então, há uma repulsão, e o produto disso é a antipatia. Entender o mecanismo? Como é que as coisas podem mudar dentro do sistema celular? Um elemento externo pode mudar o produto das proteínas. Tá? Deu para entender isso? Então, quando os cientistas começaram a estudar essas questões, surgiu uma área de pesquisa que está sendo muito enfocada hoje, que é a epigenética. Ou seja, estudar coisas que estão para além da genética. Nesse caso, estudar as mudanças hereditárias que ocorrem, mas que não mudam a sequência. Vamos voltar aqui, ó. Vocês vejam que o produto final mudou de simpatia para antipatia, mas a sequência continua a mesma. O João com a Ana, com a Eva, com o José, com Adão e com a Maria. Não mudou, o DNA continua igual. Então não houve mudança, não houve uma mutação no gene.
Ele continua igual. O que mudou? Mudou com quem a Maria se acoplou. E aí o produto foi diferente. E é isso que a epigenética tem feito, esses estudos, porque existem processos bioquímicos que atuam nas proteínas e mudam o produto, sem mudar a sequência gênica. Lembram do determinismo genético? Qual foi a conclusão dos pesquisadores? Nós não somos determinados pelos nossos genes, porque eles podem mudar. O efeito, o produto muda. A gente não precisa mudar os genes, a gente pode mudar por ação de elementos que se acoplam às proteínas. Então, nós não somos apenas um resultado da manifestação dos nossos genes. Nós somos muito mais do que isso. É o que diz hoje a ciência que estuda essas questões. Nessa imagem aí, eles tentam mostrar isso, ó. Você tem realmente uma sequência de DNA que formou o teu corpo. Mas se você fizer opções na sua vida, por exemplo, você fizer exercício físico, tiver uma alimentação equilibrada, esses elementos, eles podem se unir às cadeias de proteína e dar como resultado final um corpo saudável, em que, mesmo que tenha lá uma sequência gênica para um problema X, ele não se manifeste. Por exemplo, colesterol alto. Tá? Lá tem uma sequência gênica para colesterol alto. Mas as tuas opções da tua vida te levaram que nunca você teve o colesterol alto. Por quê? Porque você fez escolhas. Você colocou no seu corpo outros elementos. Eram aqueles elementos que mudaram o produto final. Em contrapartida, se você tem lá o gene para colesterol alto e você come muito fast food, fuma, não faz exercício físico, fica acima do peso, você vai manifestar aquele produto. Tá? Então, hoje, os cientistas já dizem, nós somos o resultado das nossas escolhas. E a gente já sabia isso há muito tempo. Tá? Bom, se nós temos essa questão, né, de que as nossas escolhas podem mudar os produtos do nosso corpo, vamos agora incluir um outro fator, que é o fator espiritual. E aí a gente tem que lembrar que Kardec perguntou, lá na questão 89A, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E aí a resposta foi, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, a espiritualidade disse a Kardec que o pensamento é particular do ser, é uma produção do ser. Assim como um hormônio é produzido por uma glândula, o pensamento é produzido pelo espírito. Então, quem pensa é o espírito, certo? Então, o pensamento é um produto que quem produz é o espírito, certo? Isso é importante a gente saber. Por definição, André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, vai dizer que pensamento é matéria sutil ou fluídica emanada do perispírito para veicular as ideias ou sentimentos gerados pela alma. E aí que a gente começa a entender que o pensamento não é uma coisa à toa. Por quê? Porque pensamento é matéria. Alguém vai dizer, não, mas eu não enxergo o pensamento. Mas o pensamento é visível. Ele é visível. Ele é matéria. Ele não é matéria como é essa mesa, como esse corpo, como o microfone.
não é essa matéria. É uma matéria que emana do perispírito. Lembra? O espírito também, o perispírito é o envoltório do espírito. Ele é formado de matéria. É uma matéria numa outra estruturação. E, além de tudo, essa matéria, que é o pensamento, ela se origina das ideias e dos sentimentos do espírito. Aquilo que o espírito sente, ele materializa num pensamento. Então é o sentimento do espírito que é materializado no pensamento. Onde é que isso acontece? A nível perispiritual. Tá? Então, pensamento é matéria, é emitido pelo corpo mental do perispírito. O nosso corpo físico, ele é uma cópia do perispírito. Porque a matriz, a forma, é o perispírito. É igual fazer bolo. A forma é o perispírito. A massa que a gente coloca junto ali e leva no forno é o corpo físico. Então, quando você tira o bolo da forma, ele tem a forma da forma. Quando o nosso corpo se forma, quem foi a forma? O perispírito. Se eu tiver uma forma lá em casa de bolo, que eu deixei cair no chão e ela amassou num cantinho, na hora que sai o bolo, a massa tem aquele cantinho lesionado da forma de bolo. É por isso que nós trazemos no corpo as lesões perispirituais. Então, a matriz é sempre o perispírito. Eu ainda vivi a época das matrizes a álcool, rodando prova de aluno. Então, o perispírito é aquela matriz. A folha que passa ali é o corpo físico. É isso que acontece. E o perispírito, como ele é matriz, o nosso corpo reproduz o que tem no perispírito. Então, o nosso perispírito, ele é formado tal qual o corpo físico, molécula a molécula. Tanto é que no processo de formação do corpo, enquanto o embrião vai se desenvolvendo, os laços fluídicos vão ligando perispírito, corpo físico, molécula a molécula. Então, nós reproduzimos, enquanto corpo físico, o nosso perispírito. E esta região, que aqui no corpo físico é a caixa craniana, no perispírito também tem. E é o que eles chamam de corpo mental. Então, há um corpo mental no meu perispírito que se reflete no corpo físico, na caixa craniana, cérebro e todos os seus componentes. É neste campo mental que essa matéria chamada pensamento se constrói. Ela é construída ali. Quem que dá a ordem para que essa matéria se construa? O espírito. O sentimento do espírito provoca o campo mental do perispírito, que produz aquela matéria que se forma pensamento. Motivado pelo sentimento do princípio espiritual, podem ter faixas de vibração mais elevadas ou mais primitivas. Aí é a questão. Dependendo do sentimento, vamos lá. O sentimento do espírito
no campo mental se reflete numa matéria que é o pensamento. Essa matéria, ela pode ser mais grosseira se o sentimento não é nobre. Um sentimento de ódio vai gerar um pensamento de vibração baixa. Um sentimento de amor vai gerar um pensamento de vibração elevada. Então, nós vamos ter diferentes ondas mentais. Nós teremos aquelas de sentimento de baixo teor vibratório, ódio, raiva, medo, inveja, como toxinas. É uma matéria contaminada, tóxica. E teremos aquelas que são de alta frequência, sentimentos de altíssimo teor vibratório. O amor verdadeiro, a caridade, a tolerância, a solidariedade, que vão se manifestar como bênçãos. Então, dependendo do sentimento que gera o impulso, o pensamento, que é matéria, se forma, e ele pode ser um produto de baixa vibração ou de alta vibração, dependente do sentimento que originou. Se é uma vibração baixa, ele vai ser extremamente denso, intoxicando. Se ele for de altíssima vibração, ele vai ser uma vibração muito mais etérea e se manifestando como uma bênção. Conseguimos entender o processo? E aí tem a questão de que essas ondas produzidas, elas vão sendo carregadas, assim como as ondas sonoras. As ondas sonoras também se propagam. Então, o pensamento também se propaga. Ele nasce lá no espírito, se materializa no perispírito, no campo mental. Ele ganha uma forma de pensamento, se transmite por ondas, se propagando no fluido cósmico universal. Então, se o meu sentimento gerou um pensamento que gera uma toxina, quando eu espalho isso, isso fica no ambiente como algo pesado. Vocês já conversaram com alguém que você diz assim: eu fui falar com a fulana e saí de lá, parece que eu tenho um mundo nas costas. Porque é isso, a emanação foi tão pesada, quase dava para sentir o pensamento e pegar com a mão. Porque é um pensamento pesado. E isso satura os ambientes. Você entra num ambiente em que há discórdia, briga, você sente o ambiente sufocante. E realmente é. Porque a nível espiritual, esses pensamentos estão ali. A mesma coisa quando você entra num local que você diz: eu me sinto tão bem, né? É uma leveza. Porque os pensamentos dali têm uma forma que é extremamente leve e sutil. Então, você é responsável pelos pensamentos que tem, porque você contamina os ambientes com ele. E contamina não só a si, como aos outros. Tá? Na Gênese, Kardec diz: basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área, né, toque um instrumento, para que essa se repercuta na atmosfera. E aí, gente, André Luiz chama de larvas mentais. O que são as larvas mentais?
são essas criações, são as formas do pensamento. Tá? O pensamento como matéria, ele se materializa em formas. Tá? André Luiz vai chamar isso de larvas mentais, quando essas vibrações são muito densas, muito pesadas. O que acontece? Qual é o mecanismo, então? O sentimento do espírito ativa o campo mental do perispírito. E a matéria que ali está forma uma forma pensamento. Se é um sentimento de ódio, eu odeio aquela pessoa, o sentimento não é bom. Então a forma é densa. E esta forma, ela pode ser direcionada a quem é o alvo do desafeto. Então eu posso sim receber aquela forma pensamento, mas antes de atingir o outro, atinge a mim mesmo. Porque aquela forma pensamento que eu criei, ela se espalha pelo meu corpo. Então esta forma pensamento do ódio, ela pode se instalar, por exemplo, no meu estômago. E aí, vocês que já leram André Luiz devem lembrar que quando os mentores dizem: André Luiz, fixe o teu olhar sobre o aparelho digestivo do companheiro. E aí, quando ele olha, ele enxerga, e ele traduz assim: pequenos vibriões escurecidos que estão ali habitando, estão comendo inclusive a energia das células, que estão gerando os problemas gastrointestinais. Vejam, o desequilíbrio do sentimento pode gerar tudo isso, porque você materializa o que pensa em formas concretas. E elas invadem as tuas células. Elas desequilibram o funcionamento celular. Elas vão para dentro das células do perispírito e se transferem para as células do orgânico. Quando eu for fazer a tomografia, não vai aparecer os vibriões, mas porque aquele aparelho só registra a célula orgânica. Mas as minhas células perispirituais estão lotadas desses vibriões, ocasionando os problemas pelos quais eu fui procurar o médico. Estamos entendendo? Se vocês não entendem, levante o dedo aqui e perguntem. Então, pessoal, o pensamento tem forma, ele é matéria, ele não é abstrato, ele não é uma coisa à toa. Aquilo que eu penso se concretiza. Aí, isso não é só da doutrina espírita. Tem muita gente que fala isso, os orientais já falavam há séculos atrás. E tem gente que ganha rios de dinheiro para ensinar as pessoas a pensarem. Tem gente que ficou milionário vendendo livro. Como você tem que pensar? Qual é o segredo? O segredo é você pensar bem. Então, aproveitem que a doutrina espírita dá isso para nós de graça. Não precisa gastar rio de dinheiro, fazer workshop e comprar livros. Porque o que a doutrina espírita sempre nos diz? A vigilância dos nossos pensamentos. E como a doutrina espírita repete as palavras de Jesus, o que Jesus nos disse? Vigiai e orai. E isso a gente não precisa pagar nem um tostão.
Tem gente que abandonou a doutrina espírita para vender livro para ensinar as pessoas a pensarem. Por quê? Porque descobriu essa questão. O pensamento tem forma, porque ele é matéria. Ele não é algo trivial. Como às vezes a gente acha, estou de bobeira, vou pensar um monte de bobagem. Né? Não faz mal para ninguém. Faz, o primeiro a ser atingido é você. Porque você cria um campo mental no teu entorno, que as pessoas mais sensíveis, elas podem até enxergar. Quando você é médium e percebe o campo mental, por exemplo, de um espírito obsessor, você vê que no entorno da cabeça dele, às vezes de todo o corpo, há uma nuvem, como se fosse uma fumaça densa, escura, que envolve aquele espírito. Da onde vem isso? Das formas pensamento que ele cultiva. É assim que se dá o processo. E aí, todas essas produções mentais, elas têm que ser canalizadas, né? Para algum lugar elas têm que ir. Então, muitas dessas formas pensamento, elas coagulam. Elas ficam realmente numa forma, e aí elas começam a colar no perispírito. Nós, gente, somos assim campeões de fazer isso. A gente suja o nosso perispírito com pensamentos desequilibrados, vocês não fazem ideia. Chega em casa, liga a televisão e vai assistir aqueles programas, com todo respeito, do Datena. O que aquele programa está contribuindo para você formar pensamentos bons? Dali a 5 minutos você diz, esse mundo não tem mais jeito, mas olha só, isso aí só matando, não tem solução, tem que acabar com tudo, começar do zero. Que venha de uma vez o juízo final, começamos de uma vez do zero de novo. Mas onde que está Deus que não toma uma providência? Quando você vê, você entrou naquele clima. E as formas, pensamentos começam a se formar. Tem gente que assiste esses programas na hora do almoço, da refeição em família. Senta todo mundo no entorno da mesa e a televisão aqui na frente. Porque a televisão faz parte da família, né? Ela tem que estar presente em todos os nossos diálogos. E aí começa, porque mataram um aqui, esquartejaram o outro lá, e não sei o quê, e a gente almoçando, e as formas, pensamento. Porque não tem como. Se eu disser para vocês, não pensem num elefante. Vocês já criaram o elefante. E aí você diz, não, mas isso não me afeta. Afeta. Não é purismo. Não se deve ver programas de assassinato, CSI, e não sei o quê, e programas de terror antes de dormir. Aí você vai ver, mas isso é bobagem. E as formas de pensamento que enquanto você assistia, você modulou e colou, está tudo coladinho no teu perispírito. Se você conseguisse enxergar teu perispírito, está aquele monte de manchinha lá, aderido, que nem sanguessuga. Alguém aqui já alguma vez já teve uma sanguessuga colada na sua pele? Isso gruda que nem sanguessuga. E aí isso tem que drenar. Por quê? Porque essa sanguessuga que colou ali, ela é o neto da Maria. Ela vai lá e desculpe. Aí ela vai lá e acopla na proteína. E o produto que antes era simpatia passa a ser antipatia. Entenderam? O agente externo vem do pensamento que eu materializei.
E aí ele desequilibra os produtos das proteínas das minhas células, dos meus tecidos, e isso leva à desarmonia dos órgãos, isso leva à doença. E aí eu vou para o médico, tenho que tomar remédio, e aí não faz efeito. Por quê? Porque a causa, ela está no campo mental. Ela não está daquele órgão que está doente. Eu adoeci aquele órgão pelo desregramento do meu pensamento. A principal forma de drenagem das emanações geradas pelos pensamentos é o corpo físico. Olha a origem das nossas doenças. O sentimento ruim que o meu espírito produz se materializa no campo mental do perispírito numa forma pensamento, que se agrega no meu perispírito, desarmoniza o funcionamento da célula, faz com que acople outra substância que não é saudável, gerando um produto tóxico. Eu desarmonizei o meu sistema e isso tudo vai para o meu corpo físico. Aí a dor de cabeça, a dor de estômago, a dor na coluna, isso e aquilo, e todas as dores que nós temos. Dor e sofrimento são consequências inevitáveis de quem tem formas, pensamentos desequilibrados. Por que Jesus não ficou doente? Jesus tinha coluna, que nem nós. Ninguém registrou. E vocês sabem, né, que ele não tinha cama, dormia no chão. Eu, se faço isso, não levanto no outro dia, só com a ambulância da Unimed. Jesus não teve uma diarreia. Alguém relatou que Jesus teve diarreia? Não. Ele não tinha diarreia, ele não tinha dor na coluna. E o corpo dele era feito da mesma matéria que o nosso. Mas por quê? Por que Jesus não teve nem resfriado? Ele não pegou um resfriado, pessoal. Não tem um evangelista que tenha dito, e Jesus se resguardou aquela semana porque estava resfriado. Olha a mente. Olha o sentimento gerado por esse espírito. O que ele produzia no campo mental? Que formas pensamento eram as formas pensamento de Jesus? Aí alguém vai dizer, tá, mas aí você exagerou, né? Entre nós e Jesus tem quilômetros de distância. Tá, mas então vamos para pessoas mais próximas. Francisco de Assis, Irmã Dulce. Vamos para aqueles, né, com quem a gente convive. Chico Xavier. Aí vocês vão dizer, mas Chico ficou doente. Sim. Por quê? Por quê? Porque Chico, mesmo tendo todo aquele trabalho, era um espírito que ainda tinha débitos a saldar, contraídos em experiências anteriores, assim como nós. Há certas coisas que não dá tempo da gente mudar. A gente lesionou tanto com a nossa forma pensamento perispírito, que quando este corpo novo vai para dentro da forma, ele vem com os machucadinhos. Porque foi de lá de trás. Então, Chico tinha coisas que ele tinha que acertar na economia divina. Por isso, alguns constrangimentos que ele teve. Bom, como é que a gente vai, né? Se a gente tem que drenar tudo isso, drena no corpo físico. Isso é fácil de mudar? Eu vou dizer para vocês que não é. Isso requer exercício. Se
alguém aqui quiser ficar com o corpo igual a essas atrizes ou essas modelos, vai precisar malhar muito. Ninguém fica malhado, com os músculos trabalhados, só com a vontade de ter. Eu gostaria de ter o corpo de tal pessoa, né? Eu gostaria de ter a barriga tanquinho. Mas só querer não é suficiente. O que você tem que fazer? Malhar. Vai para a academia e tudo, vai fazer todos esses exercícios. É assim que se consegue. Então eu digo para vocês, é fácil? Não é. Tem que malhar, não basta só querer. Eu quero, a partir de agora, eu vou mudar o padrão do meu pensamento. Porque eu entendi que eu mesmo me prejudico, então vou mudar. Então eu quero mudar. Querer só não chega. Tem que fazer exercício. E esse exercício ele é diário e constante. Então aí a gente vai ver a complexidade. E ela se deriva do quê? Nesse conjunto de experiências vivenciadas por todos nós, há um órgão que também foi evoluindo, que é o nosso cérebro. Desde a ameba, na tepe da água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento em músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. Então é nesse processo evolutivo, até chegarmos a essa estrutura. Essa estrutura existe no nosso perispírito. É ela que gera o nosso campo mental. E é aqui, por nós, no corpo físico, conhecido como cérebro. Esse é o cérebro humano. A humanidade levou milhares de anos para chegar nessa formatação. E tem gente que não usa isso. Ele só é usado para preencher a caixa craniana. Infelizmente. Aí tem uma coisa muito interessante. Isso aqui é André Luiz falando, aliás, é Calderaro falando para André Luiz no Mundo Maior. Capítulo 13 e 4, se não me falha a memória. No sistema nervoso temos o cérebro inicial. Então nós temos uma parte do nosso cérebro que ele reflete todas as experiências que nós vivenciamos. Então está lá, é o repositório dos movimentos instintivos, a sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então nós temos um cérebro primitivo, uma zona primitiva, onde está registrado todas as nossas experiências, que é o nosso subconsciente. Depois a gente desenvolveu a região do córtex motor, a zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos. Temos o cérebro desenvolvido com substanciadas energias motoras, de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. É o nosso consciente. E aí nós temos os lóbulos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então, o nosso lobo frontal, ele está vinculado às aspirações, às aquisições superiores. A nossa casa mental. É isso que o Calderaro fala para André Luiz. Nós não temos 3 cérebros. Nós temos um único cérebro com 3 regiões distintas. A região dos nossos impulsos automáticos, a região das nossas conquistas atuais e a região das nossas metas superiores, que a gente pode traduzir assim. O lobo frontal, o cérebro inicial do instinto e do automatismo, representado pelo subconsciente, é o porão.
O primeiro andar é o córtex motor, a zona do esforço, da vontade, das aquisições intelecto-morais, é o nosso consciente. E o terceiro andar, lá o segundo andar, é o lobo frontal, das ideias, das metas, da transcendência, o superconsciente. Aí, pessoal, é que começa a situação. Vocês vejam que nós temos um porão. Esse porão está ali arquivado todas as experiências que nós vivenciamos. Está tudo ali. Só que nós não temos isso na nossa consciência. Ele está lá, mas a gente não faz isso consciente. Por exemplo, por que eu ajo desta forma? Está lá no nosso inconsciente, no porão da nossa casa mental. Mas isso interfere nas nossas decisões no córtex motor. Então tem muita coisa no nosso porão mal resolvido que vai agir na nossa consciência. E aí, por isso eu disse, não basta só querer. Você vai ter que limpar o teu porão. Você precisa limpar o porão, começar a tirar de lá aquilo que é lixo, que não te serve mais, para que você, então, neste esforço da vontade, comece a mudar o padrão de pensamento. É essa questão que torna difícil nós sairmos daqui e dizermos, bom, agora eu só vou pensar no bem. Porque se vocês saírem daqui por estas ruas esburacadas da cidade de Santa Maria, tomei a decisão de que agora eu só vou pensar bem. No primeiro buraco, você respira e diz, mas não é possível. Como que a gente vai transitar nessa ruas esburacadas de Santa Maria? Diz que é um absurdo isso. Não toma uma providência. E se foi. Já fizemos uma forma pensamento da irritação. E se nós chegarmos em casa e o almoço não estiver pronto, essa forma ganha mais potência e gruda no nosso perispírito. E amanhã a gente está com dor de cabeça. Mas dormi mal essa noite, estou com uma dor de cabeça. E toma paracetamol. Entenderam? É um trabalho para longas jornadas. Limpar o nosso porão, nós não conseguimos fazer numa única existência. Tem muita coisa acumulada. Tem muitos destroços ali que a gente tem que jogar fora. Não serve para mais nada. Mas a gente deixa lá escondidinho. Vá que de repente, né, eu precise daquilo. Não precisa mais. Então, esse processo, ele é importante conhecermos, mas também não pode nos crucificar dizendo, mas eu não consigo. Consegue, só que é um passo de cada vez. Entender que o pensamento não é uma coisa à toa, que o pensamento cria formas, e que estas formas se originam do sentimento que eu tenho, já é um bom começo. Depois é exercício, exercício e exercício. Até que um dia a gente consiga pensar como Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido. Meus irmãos, aqueles que desejarem questionar a nossa palestrante, trazer a contribuição, perguntar algo, alguma dúvida,
Temos uns minutos para isso, destinado. Todo mundo pensando direitinho. Eu estou com o microfone sem fio aqui, se alguém precisar me dar um... Só levantar a mão que eu já levo aqui. Assim, ó, que você falou dos engenheiros, né, da construção toda nossa biológica, das células que se ajudam uma à outra. Mas eu acho que eu entendi depois, com a continuação. Mas essas células que, assim, prejudicadas, cancerígenas, que atrofiam tudo, dá a entender que são toda isso aí do nosso pensamento, né? Desses vibriões, né? Seria isso aí, então, a conclusão, o trabalho que os espíritos, né? Os planejamentos, tudo, e daí nós que vamos acionando. Quando Jesus chamou os seus engenheiros para planejar a terra, eles fizeram os esquemas, né? Como um engenheiro vai construir uma casa, aonde que vai ser, como vai ser. Então, a nossa engenharia orgânica, ela é divina. Aí começam as nossas experiências. E nesse campo das experiências, a gente vai se desviando da rota das leis de Deus. E vamos acumulando nos nossos porões do subconsciente essas experiências danosas. Então, o que seria o câncer, né? O câncer é as células que passam a se comportar de forma agressiva. Em vez de elas fazerem as divisões como deveriam ser, elas ficam enlouquecidas e começam a se dividir de uma forma adoidada, formando os tumores, né, que depois se produzem e vão influenciando outras células e vão dando as metástases. Bom, imaginemos uma pessoa que tem um pensamento fixo e ela está sempre pensando de forma desequilibrada, formando essas formas pensamento que acabam atingindo o perispírito e desequilibrando as funções celulares. Isso se reflete no corpo físico. E aí as células enlouquecem. Algumas pessoas trazem, e isso já é, né, comprovado, as famosas manchas perispirituais. A pessoa traz uma mancha. Aí aquela mancha nunca se manifesta. Ela passa uma encarnação inteira e aquela tal mancha não se manifesta. Por quê? Porque as escolhas que ela fez, os pensamentos que ela produziu, deixaram aquele desequilíbrio sobre tutela. Não se manifestou. E existem pessoas que não trazem mancha nenhuma, mas as escolhas que fazem, os pensamentos desregrados, produzem o desequilíbrio e o câncer se instala. Tem algumas questões muito interessantes, né? Tem pessoas, por exemplo, tem um caso médico que o senhor foi no médico, fizeram o exame e ele tinha um tumor no pulmão. E aí o médico disse para ele, olha, esse tumor é um câncer e não mais que 1 ano de vida. Ele, antes de fechar 1 ano, ele desencarnou. Tá? Aí foram limpar a casa onde ele residia, fazer uma faxina e descobriram radiografias de quando ele era jovem. E ele já tinha aquele tumor no pulmão com 18 anos. Mas quando o médico disse que aquilo era um câncer e que ele ia morrer dentro de 1 ano, ele realmente morreu. Aí fica a questão. Quando ele soube que tinha, ele deu jeito de morrer, porque para ele aquilo era sentença de morte. Em contrapartida, existem pessoas que vão no médico, o médico diz, bom, você tem a problemática do câncer. E aí a pessoa começa a fazer o tratamento, começa a mudar seu padrão e
vai, e quando vê, sumiu. O médico faz o exame, cadê o câncer? Sumiu. Aí é milagre? Não. É como você encara a situação. Se a gente chegar no médico agora e ele disser, você está com câncer, a maioria de nós desencarna na hora. Ah, meu Deus, por que eu, espírita, eu vou lá, tomo passe, água fluidificada, eu falo com os espíritos, eu sou um bom médium, eu procuro me controlar, eu não brigo com a família. E aí a gente começa a questionar, por que eu? Porque não acontece com o outro. O vizinho ali, passa os domingos inteiros dormindo, eu levanto cedo, num dia frio, vou lá ver a Maria Ângela falar naquele seminário, sei o quê. Então a gente começa a criar situações de que nós somos castigados. Mas na realidade, você não vê o câncer como uma oportunidade. Quantas pessoas modificaram, eu conheço várias, pessoal, que depois, eu tive um colega na universidade, que ele teve um tumor no cérebro. Ele era uma pessoa que quando ele chegava, ele não dizia bom dia para a gente. Ele estava sempre de mau humor. Os bolsistas que trabalhavam com ele diziam, professora, a gente já sabe qual é o humor dele, se está melhor ou pior, pelo jeito que ele sobe as escadarias. Conforme ele pisava nos degraus, a gente ouvia e os alunos sabiam, já não dá para falar com ele. Ele era, assim, um mau humor constante. O dia que ele não estava a fim de conversar contigo, ele não te dirigia a palavra. Então, era uma pessoa que todo mundo isolava. Aí, ele foi diagnosticado, começou com uma severa dor de cabeça, foi diagnosticado tumor no cérebro, numa região bem crítica. Teve que ser hospitalizado, fazer tratamento, aí recomendaram a cirurgia, foi uma cirurgia de risco, mas retiraram o tumor. Tiraram o tumor, ele passou um tempo de licença. Quando ele voltou, ele subiu as escadarias, bom dia, tudo bem? Ele me deu um abraço, coisa que ele nunca tinha feito. A gente dividia a mesma sala de professores no prédio, na época que o centro de educação era lá no 44, que a gente não tinha salas individuais. Ele era incapaz de me dizer bom dia. Pois ele voltou e eu fui então cumprimentá-lo e ele me abraçou. Aí eu fiquei pensando, o que faz uma doença numa pessoa? A perspectiva do desencarne, o quase ir. Disse a ele, se você desencarnar agora, claro que não assim com essas palavras, mas se você morrer agora, você vai morrer sozinho. Não vai ter ninguém para segurar a tua mão na hora que você fechar os olhos, porque ele não conquistava amizades de ninguém. Ele se achava autossuficiente. Não é assim quando a pessoa está com uma situação complicada? Então, nós olhamos esses problemas como algo gigantesco e não enxergamos como oportunidade. Quem sabe eu não vou ficar melhor depois de uma doença dessas? Mas então quer dizer que a gente tem que sofrer? Não, a gente tem que ser feliz. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas enfrente aquilo como uma oportunidade. Eu estou aprendendo. Que lição eu não aprendi ainda, que eu preciso disso para aprender? Então, vamos aos poucos mudando a maneira com que a gente vê o mundo. Porque Deus nos construiu para sermos felizes. E se Ele nos constrói para a felicidade, Ele não vai mandar absolutamente nada que não seja para que a gente conquiste a felicidade. É isso, meus irmãos. Podemos
encerrada? Vem, seu Teotes, aqui, faz favor. A Maria Ângela disse que o seu Teotes botou ela na prensa, trazendo para o mês espírita. Então, nós gostaríamos de pedir para o seu Teotes fazer as palavras finais de agradecimento. Sabe que o nosso coração se enche de muita gratidão, mas um amigo de longa data que põe a gente na prensa com o Cristo é um baita amigo. Então, nós temos uma lembrança aqui, Maria Ângela, do mês espírita para ti, e passamos a palavra para o Teotes. Se tu não me desse a palavra, eu ia pedir. É que eu sou médium. Faz favor, Teotes. Ai. Vou usar com muito carinho, fazendo um abrigo no coração. Meus irmãos queridos, nós estamos aqui com essa preciosidade que é a professora Maria Ângela Leivas Amorim. Eu conheço essa guriazinha, desde esse tamanho assim. Então nós queremos falar, Maria Ângela, ver se eu consigo falar com o coração, com a emoção. Só que eu sou meio chorão, tomara que eu não chore. Mas é o seguinte, quando nós fomos organizar o 30º mês espírita, eu me dei conta que eu tinha convidado 4 homens. E eu digo, e agora? Não tem nenhuma mulher. Aí cheguei para a diretoria, não é? E disse assim, meu Deus, nós temos que conseguir uma mulher. E eu acho que o Dr. Pitan intuiu, né? E eu digo, mas vamos convidar uma mulher de Santa Maria esse ano. Nunca convidamos uma pessoa de Santa Maria em 30 anos. É a primeira vez, nesses 30 meses espíritas, que nós convidamos uma pessoa de Santa Maria. Então eu propus à diretoria o nome da professora, da querida amiga, irmã Maria Ângela Leivas Amorim. Graças a Deus a decisão foi imediata. Ótimo, que bom que nós vamos convidar uma pessoa de Santa Maria, a professora Maria Ângela Leivas Amorim. E aqui ela está. Ontem ela falou aos nossos corações de uma forma espetacular. Hoje ela falou a nossa razão, a nossa parte mais consciente, com a ciência que ela domina, como nós todos vimos, nos aumentando o conhecimento intelectual nessa manhã abençoada. Então, nós transitamos do sentimento, da parte da amorosidade que ela nos trouxe, da história da mulher que ela colocou, aquela mulher submissa, aquela mulher dominada, aquela mulher que nunca foi compreendida, responsável por toda a desgraça do mundo, não é? Segundo a religião, segundo os hebreus e segundo o que vem sendo tradicional. A mulher é culpada, acabou, né? Ela, afinal de contas, cedeu à tentação, comeu do fruto proibido e por aí vai, né? Então, nesta manhã, nós queremos agradecer, mas agradecer do fundo do coração, porque eu até fiquei preocupado, né? Imagina, ela me citou ali a responsabilidade, uma pessoa de Santa Maria foi convidada. Nós temos valores excepcionais em Santa Maria. É que a gente traz gente de fora, não é que falte valores em Santa Maria. Tem excelentes, maravilhosos valores como tu, Maria Ângela. Mas só que a gente criou aqui uma sistemática que os anos foram acentuando. Então, sempre há mudança. E chegou essa mudança abençoada.
nós haveremos de ter outros santamarienses participando dos nossos meses espíritas, se Deus quiser. Vamos acalentar a ideia, vamos dar força à ideia. Então, queremos agradecer também, porque tu soubeste usar muito prodigamente, não é? Felizmente, o tempo. Tu és uma professora nata. Deste a aula e não deixaste chegar no fim do tempo. O nosso primeiro palestrante, quem assistiu, o doutor Lacordaire Abraão Fayad, viu que o Lacordaire foi até o meio-dia. Depois ele pediu tempo prorrogado. Não é crítica, é análise. Vejam bem, nós estamos dentro do tempo. Hoje é dia dos pais. O pessoal quer ir embora para estar junto com a família daqui a pouco. Então não dava para ultrapassar o tempo. E tu soubeste perfeitamente ir até um momento, o diálogo, um pouquinho, umas, duas, três perguntas, e vamos terminar. Em suma, aquela guriazinha que eu vi, está aí. Continua, guriazinha. Quando tu branqueares os cabelos, eu não sei se não tem uma tintinha aqui. Viu? Eu não sei. Tem química. Tem química. Tu vai branquear a hora que tu deixar de pintar. Isso aí. Não é? Então tá. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. A nossa casa, os companheiros que nos honraram com as suas presenças, estamos todos muito felizes. Foi uma iniciativa abençoada que há de se multiplicar. Então, gente, Dia dos Pais hoje, né? Os pais presentes, e eu digo que a gente só é pai porque tem mãe. Imagina se não tivesse, como é que a gente seria pai? Na realidade, a gente só dá uma colaboradinha, né? Só uma colaboradinha. A gente ajuda ali o óvulo a ser fecundado. E o resto tudo é com a mulher. E abençoadas mulheres. Vamos então encerrar, meu presidente? Semana que vem tem mais, isso mesmo. O doutor Alberto Almeida, que é o nosso Boeing 780, por aí, que parece que estará conosco. O Alberto é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, tem título que não acaba mais, né? Vem de Belém do Pará. É extraordinária criatura humana, ser humano. Então vale a pena estar aqui com o doutor Alberto Almeida. É um esforço, é uma bênção que nós teremos com a presença do doutor Alberto Almeida. E ele é muito vinculado pelos sentimentos à nossa cidade, não é? Então não vamos perder a oportunidade de de assisti-lo aqui no abrigo. Alguma coisa a mais? Podemos encerrar? O senhor quer que faça uma prece? Vamos fazer. Vamos fazer uma prece. Jesus amado, nós estivemos reunidos em Teu nome e nesta manhã radiosa, estamos muito felizes, Senhor. Obrigado por tudo que o Teu amor nos tem concedido. Queremos nos dirigir pelo pensamento ao nosso Pai Celestial, igualmente, ao Criador da vida, desde as pequenas formações celulares, desde as amebas, até
o homem, até esse espírito em processo de crescimento. Obrigado, Pai amado, porque Tu nos criastes e porque durante séculos e séculos nós chegamos até aqui. Como disse Paulo em uma das suas cartas, eu ainda não sou o que gostaria de ser, mas graças a Deus já sou o que sou. Então, Senhor, nós Te agradecemos por sermos o que somos, com os nossos defeitos, com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas, mas com as grandezas que já possuímos, por certo, graças ao crescimento que Tu nos proporcionas e continuarás a nos ofertar. Obrigado, Pai da vida. Obrigado, porque nós somos pais também, co-criadores contigo. Obrigado aos pais desencarnados, aos nossos tataravós, aos nossos avós, aos nossos pais biológicos, em suma, aqueles que desempenhamos a missão de pais. Muito obrigado por esse dia, que nós, de alguma forma, possamos senti-lo no fundo dos nossos corações e das nossas mentes, porque o sentimento há de aumentar em nós a admiração por Ti, Criador da vida, Criador do universo. E aí nós haveremos de aprendermos a agir melhor. Rogamos por todos aqueles que exercem as funções de pais, mas rogamos pelas mães, as companheiras, as irmãs que estão ao nosso lado, que nos ajudam tanto e que foram as que nos formaram, nos ajudaram também, as mães, nesse caminhar excelso. Nos dirigimos finalmente a Maria, a Mãe Maior, agradecendo o seu amor, a sua grandeza, ao se oferecer como vaso abençoado, para que Jesus pudesse vir e de alguma forma nos libertar da pior de todas as doenças, o egoísmo que ainda se encontra em todos nós. Pai querido, Mãe excelsa, Jesus sublime, que vocês vivam dentro de nós e que todo o nosso ser vibre em luz, dando-nos a saúde completa. Que assim seja.